vamos falar daquela cena, vamos falar da suruba do pacificador, hein? Valeu ou não valeu a cena? Exagero? Apelaram? Depois a gente conversa sobre isso tudo. Segura aí. Olá, Sociedade de Consumo Pop, tamo de volta. Bora falar de Pacificador, segunda temporada. Vamos voltar, eu sei que o segundo episódio já saiu, mas vamos voltar pro primeiro. E falar daquela cena. Aquela cena que está dividindo opiniões, aquela cena que está chocando, aquela cena que está causando revolta entre os fãs da DC. Que é uma cena onde um surubão, um sexo grupal, é visto explicitamente, praticamente, né? Explicitamente na casa do pacificador. Casais de todos os tipos se agarrando, nus, pela casa. O que causou em muitos fãs da DC, muitas pessoas que estavam vindo empolgados com o Superman, causou um choque. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Antes de mais nada, a gente tem que dividir esse assunto para poder comentar aos poucos. Vamos partir, vamos analisar, repartir e analisar. Primeiramente, o que aquela cena está fazendo ali? Por que aquilo acontece? Tem a ver com o personagem pacificador. Porque naquele momento da série, o pacificador acabou de ser rejeitado pela Gangue da Justiça, acabou de ouvir o que falam dele pelas costas, acabou de ser acusado de um monte de coisa, humilhado, no momento que ele achou que ia arrasar, que ia finalmente ser considerado um herói de verdade, que ele ia se redimir, que ele ia dar a volta por cima. Ele volta ao mesmo Chris Smith que era antes. Mas ele mudou por dentro. Só que o mundo não consegue enxergar. E aí ele tem esse processo de depressão e de volta, e de retorno, de regressão. E aí ele vai pro excesso. E aí é droga, sexo e rock and roll. E a orgia do pacificador tá lá para representar isso. Representar o excesso. Na forma mais pura do excesso carnal. Que é um surubão do pacificador. Também as drogas e também tudo isso que faz ele voltar a algo que ele estava querendo se separar, avançar, né, superar. Então ele tem uma recaída. Ele tem uma recaída para o mesmo Chris, viciado em sexo, viciado em drogas e mané, escrotão que ele era antes. Sabe quem tem esse mesmo padrão? Emilia Harcourt. A personagem da Jennifer Holland está na mesma situação. Ela também regride. Ela volta ao que dava sentido para a vida dela. Ela tem essa regressão, a violência. E ela arruma uma pancadaria no bar, apanha para um cacete e fica toda satisfeita. Porque a violência é aquilo que aparentemente daria uma sentido para a vida dela. E não dá. Como depois acaba a história se desenvolvendo. Então o pacificador ele tá no meio daquela doideira e nem participa. Porque não é aquilo. Não é aquilo. Aquilo é um excesso, um exagero. Aquilo é uma forma de autodestruição. Mas que não faz mais sentido para ele porque ele não é mais aquela pessoa. Então a cena, ela tem uma função narrativa ali. Foi exagerada, me chocou como pessoa, achei de mau gosto, achei escrota. Aí cada um na audiência vai ter uma impressão daquilo ali. Eu achei um exagero, eu achei grotesco. Fiquei sem graça quando eu estava assistindo. Mas eu entendo a função daquilo ali na cena e onde o James Gunn quis chegar. Falando em James Gunn, vamos falar de James Gunn agora. O James Gunn é tarado. O James Gunn é um devasso. O James Gunn gosta dessas piadas, dessas coisas visuais e desses comentários chulos. Ele traz isso para os roteiros onde ele pode fazer isso. Primeira temporada de Pacificador tem um monte de nu. O Pacificador faz homenagem a Troar com a mulher lá e o vigilante. Ele pega uma mulher no bar, que ele nem conhece, leva para casa e depois ele é até uma alienígena, né? Mas ele aparece nu lá, dando uns na mulher. Tem outras cenas de nudez, aquela cuequinha branca dele. O James Gunn gosta de chocar. E aqueles tweets antigos dele também representam isso aí. A vontade que ele tem, esse ímpeto que ele tem de ser um escrotinho.
de trazer uma sacanagemzinha pra tudo que ele faz. Sempre que ele pode. Lembra que tem um nu frontal no O Esquadrão Suicida. Você lembra disso? Mas esqueceu. Então ele é um cara que gosta de trazer essas coisas. A terceira parte desse vídeo aqui vai ser para falar um pouquinho sobre o público. E parte do público, na verdade. Tem uma parte do público, eu não sei se está meio que motivada por uma jornada conservadora, puritana, recatada, que isso acaba se refletindo no sexo, né? Porque extrema violência, sangue, mutilação, miolos explodindo, não afeta essa galera. O cara tá incomodado com o sexo. O sexo incomoda pra caramba. O sexo é a proibição. Desconjuro. Não pode aparecer peitinho, pistolinha, pererequinha, tô fora. Exagero, que exagero. Ai, que coisa mais desagradável, degradante. Tem um quê também de uma hipocrisia também, né? Coisa que não se reflete, por exemplo, nos palavrões ou então na sanguinolência. Que eu garanto que alguma feminista reclamou da Emilia Clarke apanhando de 3, 4, 5 caras e acabando-se quase morta no chão. Achou que era misoginia. Rotulou como misoginia e ficou chocado, espantado e enjoada com a cena. E essa galera que tá reclamando da orgia do pacificador não reclamou da Emilia Clarke tomando uma coça. Mas para algumas pessoas eu entendo que possa ser desconfortável assistir. Assim como é desconfortável assistir uma mulher sendo agredida num filme, numa série, é desconfortável ver personagens fazendo sexo grupal em outra cena da mesma série. Então é normal, é o perfil da audiência, é variado mesmo, cada um tem sua posição, cada um pensa uma coisa, isso é expresso nas redes sociais de várias maneiras, mas aí é crítica e é subjetivo. Não gostei, porque não está de acordo com o que eu imagino que deva ser. Agora, tem uma história aí que a DC Comics não pode ter esse tipo de cena. Como eu falei antes, já teve, porque a primeira temporada do Pacificador e o Esquadrão Suicida tinham essas cenas de sacanagem aí e passou. Outra coisa, a série é público maduro, é a série M. Então não é uma série para crianças. Eu falei aqui no outro vídeo que eu fiz, se você foi levar seu filho pra ver Superman, ou viu Superman em casa e falou assim, olha meu filho, vamos agora ver o Pacificador, fique atento à classificação indicativa para não tomar susto, porque o susto vai ser grande. Há uma questão que eu gostaria de levantar aqui, que aí também justifica a história toda de reclamar dessa cena específica, e não só dessa cena específica, pelo exagero, por exemplo, de palavrões, ou exagero, por exemplo, de violência em Pacificador. Que ele foge muito do tom de outras produções DCU, como o Superman. Na verdade, só sai de Superman. Na verdade, é o Superman que destoa do que a gente tem até agora. Mas a maioria das produções DCU vão ser PG-13, vão ser voltadas para adolescentes. Uma ou outra para adultos, como foi Creature Commandos, como foi o Pacificador. Isso pode gerar uma inconsistência de tom no DCU. James Gunn já falou em entrevistas que ele não está se preocupando com isso. Que cada projeto DCU vai ter um tom diferente, que ele não vai seguir a mesma linguagem para todos. Vai ter uns que vão ser uma comédia mais pesada, outros vão ser uma comédia mais leve, outros vão ser um drama, outros vão ser um terror, outros vão ser aventura. E que cada projeto terá seu tom, sua classificação indicativa, mas todo mundo no mesmo universo. Ele já falou que é assim que vai ser feito, não é um erro o que está acontecendo no Pacificador. É premeditado. O que a gente pode discutir aqui é se não vai ficar esquisito demais. Porque o mesmo personagem que tá fucking no Pacificador, amanhã vai estar lá na Supergirl falando assim, olha minha querida, ô meu bem. Ué, desaprendeu a falar? Assim, tá na escola, fala de um jeito, chega em casa, fala do outro jeito com a mãe, é todo educadinho. Só se for assim, né? Na rua, em casa. Aí eu consigo até entender. A Marvel consegue manter uma linha, ainda que tenha flerte com outros estilos, consegue manter uma linha equilibrada de tom entre todas as produções. Inclusive, isso é uma das coisas que é criticada na Marvel, que todo filme parece igual. Então decidam-se. Porque ou a DC tá certa em fazer produções com tons diferentes,
Aí vai ter uma coisa mais pesada, uma coisa mais leve, mas todo mundo se conhece. Ou então a Marvel tá certa, de fazer tudo igualzinho pra poder ficar flat ali e você entender tudo como se fosse uma novelinha de vários capítulos. Mas no caso do Pacificador, é premeditado, foi intencional, o James Gunn gosta desse tipo de coisa, sei lá o que se passa na cabeça desse maluco, é tarado sim, gosta de uma putaria, e eu, na minha opinião, achei que condizia com o momento que o personagem estava. Dele tentar se preencher com alguma coisa que antes fazia sentido, mas agora não faz sentido mais. Enfim, qual é a sua opinião sobre o assunto? Você acha que foi um exagero? Você acha que foi uma apelação? Você se sentiu desconfortável? Você se sentiu invadido pela cena? Ou pra você, só mais um dia no mundo de The Boys? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais um da Cultura Pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas pra você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.